Nesse vídeo eu falo mais uma vez para vocês sobre o tema 50-90. Aquela ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Partido Solidariedade contra a Caixa Econômica Federal, reclamando aquela correção do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço entre 1999 a 2013, que era aplicado o índice da TR e era muito baixo o índice da TR. Tinha mês que até zerava. E os trabalhadores tiveram prejuízo muito grande naquela época. Foi então que o Partido Solidariedade entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade contra a Caixa Econômica Federal. E isso aconteceu em 12 de 2 de 2014. E esse processo foi para a pauta de julgamento, para ser julgado, só em 20 de 4 de 2023. Teve aquele voto desastroso do ministro Barroso, que nós vimos que o ministro entendeu que realmente havia o prejuízo, mas que esse prejuízo não poderia ser pago a parte retroativa, deveria ser discutido com o Senado, com os deputados, por meio do sindicato, por meio da AGU e por meio do governo. Ou seja, tumultuou tudo. Mas o pior disso é que no dia 27 do 4, abriu a votação para o ministro Nunes Marques. E o ministro pediu vista desse processo, como vocês sabem, em 27 de 4 de 2023. E o ministro até prometeu brevidade, entregar esse processo o mais rápido possível para que fosse julgado. E até o momento, esse processo não retornou à pauta de julgamento. Nós já estamos hoje, no dia 8 de agosto, quase 4 meses depois, esse processo não retornou à pauta de julgamento. Eu falei no vídeo anterior que, segundo o regimento interno do Supremo Tribunal Federal, no seu artigo 134, se o ministro segurar o processo que ele pediu vista, por mais de 90 dias úteis, o processo retornará automaticamente para a pauta de julgamento para ser julgado. E justamente, o ministro está segurando esse processo, parece que ele vai segurar esse processo até terminar o prazo regimental, que acontecerá agora no início de setembro. Não é possível esse ministro segurar esse processo até início de setembro. Pediu vista porque ele não se sentiu seguro a dar o seu voto. Entendeu que a AGU havia apresentado um monte de documentos que impactaria a economia, impactaria a Caixa Econômica Federal e os cofres do governo. E ele queria analisar com mais cuidado para dar um voto mais seguro. Só que vai para 90 dias corrido. É impressionante. Tudo aquilo que versa sobre direito dos trabalhadores, dos aposentados, do povo em geral. A má vontade é muito grande, não anda. Não é razoável esse ministro pedir vista nesse processo no dia 27 do 4, um processo desse naipe, um processo que versa sobre direitos alimentares, sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, de relação de trabalho. O direito trabalhista em si é um direito que trata de alimentos. Quando o trabalhador põe a sua força de trabalho à disposição do empregador, ele está pondo a sua vida em disposição do trabalhador. Tempo é vida. A força de trabalho é vida. E essas verbas representam verbas alimentares. E até o momento, esse ministro não devolveu esses autos para serem julgados. Isso não é razoável. Isso é um absurdo. Isso é uma falta de respeito aos direitos fundamentais dos trabalhadores. É uma falta de respeito à dignidade da pessoa humana. Nesse meio dessas pessoas que têm esse direito da revisão, quantos trabalhadores doentes existem? Quantos trabalhadores já idosos, em fim de carreira, que precisam dessa revisão? E o ministro fica segurando esse processo para favorecer a Caixa Econômica Federal, para favorecer o governo, para favorecer a AGU, em detrimento do interesse do povo, da população, que deveria ser resguardado. Cadê a dignidade da pessoa humana? Isso é falta de respeito. Isso não é plausível. Isso é uma decisão predatória contra o trabalhador. Infelizmente, nós vimos que o ministro Nunes também fez a mesma coisa no processo da revisão da vida toda, quando pediu destaque de um processo que já havia sido julgado
na esfera, no plenário virtual, ele pede destaque nesse processo para voltar tudo a estaca zero e voltar no plenário físico. E esse ele pediu vista, porque não se sentiu à vontade. Um processo que vem rolando desde 2014. Todo esse tempo, a AGU poderia ter apresentado esses documentos. E deixa para apresentar esse documento justamente no dia do julgamento do processo, para tentar ganhar tempo, para tumultuar o processo. Simplesmente foi isso. E não podemos esquecer de falar desse tema. Parece que esse tema está sendo esquecido até pelas partes que têm interesse nesse processo. Ninguém fala mais nada. Infelizmente. É o que eu tenho para falar para vocês hoje, desse processo. Eu vou continuar falando desse processo. Eu vou continuar fazendo meus vídeos, porque eu entendo que é um direito sagrado dos trabalhadores e que precisa encontrar respaldo na justiça. E se não falarmos, parece que fica esquecido. É o que eu tenho para falar para vocês. Se gostou do vídeo, dê o seu like, inscreva-se no meu canal e fiquem com Deus.